presbítero Thomas. Saúde para a igreja, com a maravilhosa graça e inconfundível paz de Deus. Amém? Rapaz, eu não sei se é impressão minha ou o tempo normalmente está passando muito rápido. Porque já é o momento da palavra. Jesus, como assim? O culto está voando. É por isso mesmo que você não pode ficar disperso enquanto o culto está acontecendo. Porque quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê a nossa negligência, a nossa fraqueza, os nossos erros, e o Senhor ainda assim permitir que a gente chegue à casa dele para adorar, irmão, isso é uma grande oportunidade. Que muitos infelizmente não têm, e que nós pela graça temos. Por isso mesmo que não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo 5 e versículo 21. Livro de Lamentações de Jeremias, logo após o livro do profeta Jeremias, capítulo 5 e verso 21. Aquele que encontrar, por favor, fique de pé em reverência à palavra. Se puder ajudar o seu irmão que está ao seu lado a encontrar o verso, ajude. Se o seu irmão do lado não tiver com a palavra de Deus, compartilhe com ele. Lamentações, capítulo 5, verso 21. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Tem algumas pessoas ainda encontrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lamentações 5, 21 diz assim: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como de antigamente. Novamente a palavra diz assim: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao qual com a sua presença habita esse lugar, e não somente esse lugar, mas muito mais que isto, habita cada crente aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor transforme a nossa mente pela Tua mensagem, que o Senhor mude toda a nossa vida, mediante o agir do Teu presente, doce e glorioso Espírito. Não nos deixa sair daqui, Senhor, nessa noite, da mesma forma ao qual entramos, mas muda toda a nossa vida e nos dá uma palavra de encorajamento mediante a Tua verdade, para o benefício de cada um dos Teus filhos e para a glória, louvor e honra do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus, e por meio dele te damos graças. Amém e amém. Sente louvando o nome do Senhor. No culto da virada de ano, eu ministrei uma palavra aqui sobre decisão. E no início da mensagem, se você se lembra, eu disse que para alguns o ano de 2016 não foi um ano lá, essas coisas, não foi tão bem assim. Isso eu disse em todos os sentidos. Muita gente padeceu esse ano financeiramente, alguns tiveram problemas familiarmente, mas nessa noite eu queria destacar uma esfera, uma área da nossa vida, que é a área espiritual. E eu queria meditar um pouco com você sobre como a nossa área espiritual, ela foi o ano passado e como ela pode ser nesse ano, mediante algumas
nessa mensagem, eu colocaria o mesmo que a gente deu dias atrás, semanas atrás, a série de mensagens que a gente ministrou aqui na Escola Bíblica Dominical. E o tema seria Renove. Bem propício para o início de ano, um tema Renove. Ou, se você prefere, Restaure. Ou também poderia ser Reavive. Mas todos eles com um significado na sua essência, de trazer de volta aquilo que ficou para trás, de reavivar aquilo que talvez perdeu a vida, de restaurar aquilo que talvez foi desconstruído. Essa é a vontade, esse é o desejo do meu coração em ministrar a palavra de Deus para você nessa noite. Eu não sei o que aconteceu do ano passado para esse ano na sua vida. E eu não sei como está a sua vida espiritual. Mas de uma coisa eu tenho certeza: muita gente mudou. Alguns ficaram na mesma, alguns estacionaram, se é que se pode estacionar espiritualmente, mas muitos outros mudaram. Glória a Deus. E infelizmente alguns mudaram para pior. São pessoas que você viu no nível espiritual e hoje você fala e é diferente. Você conversa e é diferente. Você encontra e é diferente. A palavra já sai diferente, o assunto já não é mais o mesmo. Jesus já não está mais no assunto. Os desejos, os planejamentos, quando você conversa, o reino já não está em primeiro lugar, já foi lá no último. E você percebe uma coisa: alguém mudou. Eu não sei como é que está a sua vida, eu sei bem a minha. E é por isso mesmo que antes que a mensagem ela vá para você, ela trata comigo. Por isso que tenho toda a humildade de dizer muito obrigado, Senhor, por tratar primeiro com a minha pessoa. E se a responsabilidade sua de sair daqui e meditar nessa palavra e vivê-la, imagina a minha. Por isso que abra o seu ouvido, abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar com você, até porque você precisa de humildade para reconhecer que mudou. Porque ninguém me convence que você mudou, que você já não é mais o mesmo. Sua esposa, seu esposo, seu líder, seu irmão, nem o seu pastor lhe convence. A não ser o Espírito Santo de Deus que clama, fala e diz: você mudou. E a menos que você tenha humildade tal de dizer: Senhor, me perdoe, me desculpe, tenha misericórdia, mas eu mudei. Ninguém mais fará isso por você. Querido irmão, diversos fatores geram essa mudança para pior na nossa vida. O tempo é um desses fatores. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas muita gente vem numa caminhada muito longa de cristianismo e o tempo não foi seu melhor amigo. O tempo tornou ele mais confortável, mais descansado, mais despreocupado com o reino. O tempo parece que disse a ele: olha, não adianta você ficar no 220, no reino, na obra, abaixa para 110. Dá uma acalmada, porque não é assim que as coisas funcionam. E o tempo não foi o melhor amigo, eu digo por mim mesmo. Eu não tenho muito tempo de cristão, mas eu dizia a Geno lá no quarto da minha casa, dizia a ele: meu irmão, eu peço perdão a Deus, sabe por quê? Porque eu comecei com tudo. A gente orava, a gente jejuava, a gente lia a palavra. E no começo da caminhada, quando eu compartilhava com alguém isso, chegou pessoas para me dizer que é porque é no começo. E sabe o que aconteceu? Eu dei ouvidos, irmão. E deixei de ser radical. E deixei de levar as coisas com todo o coração. Porque eu olhei para aquela pessoa que me deu o conselho e disse: será que isso é verdade? E o que aconteceu foi que eu me acomodei. Como talvez você, pelo tempo, tenha se acomodado. Um outro fator é as ocupações. Eu olho para a vida de alguns jovens e o ano passado para esse ano foi bom, foi um ano de crescimento, mas muita gente está ocupada demais com
secular e esqueceu totalmente do reino de Deus. Chegou faculdade, chegou escola, chegou curso, chegou trabalho, chegou noivado, talvez chegue casamento, e a cabeça dessa pessoa só funciona para isso. E o reino, segundo lugar. Terceira coisa, as dificuldades. Eu sei disso. As dificuldades, elas quebram a gente. Elas moem a gente. Muitas vezes ela maltrata a nossa fé. Ela maltrata a nossa expectativa. A gente sofre tanto que a gente acorda e esquece de lembrar que Deus pode mudar o quadro. Porque faz tanto tempo que a coisa está do mesmo jeito. Porque eu já vivo sofrendo tanto que é melhor me acostumar. E muitas vezes eu esqueço de ter a fé de que aquele quadro do Senhor pode mudar. Aleluia! E quarto ponto, desilusões. Talvez até você dedicou tudo, colocou tudo, se empolgou, correu, mas as coisas não funcionaram e não ocorreram como você esperava. E como a desilusão, ela faz com que a gente relaxe. Sabe, quando a gente investe tanto e parece que aquilo não funciona, e parece que aquilo não dá certo, e a gente deixa de perseverar, senta, se acomoda e muda. Eu não sei o que foi, qual fator fez com que você mudasse. Mas a mensagem que eu quero que Deus ministre ao teu coração, que o Espírito Santo do Senhor, Ele comunique à tua alma, é essa palavra: renove. Estamos no início de um ano, é um momento muito propício para chegar em casa e dizer: Senhor, eu quero um tempo diferente da minha vida. Senhor, eu não consigo mais conviver com essa mornidão, com essa falta de fé, com essa falta de desejo pela adoração, por essa falta de interesse pela tua palavra. Meu Deus, me renove. Esse é o momento propício para você, irmão. É o momento para você aproveitar e não desperdiçar. Jeremias se viu num momento muito complicado da vida dele. Bem sabemos que Jeremias enfrentou um momento pré-exílio, cativeiro, mas também um momento ao qual ele é levado pelo Egito e passa por uma série de dificuldades. E eu amo essa passagem. Se você botar a sua Bíblia, se ela ainda estiver aberta, capítulo 3 de Lamentações, um verso muito conhecido da igreja, versículo 19. O profeta Jeremias, ele vai dizer exatamente assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias olha para o quadro da vida dele, olha para o passado, olha para tudo que vem acontecendo, e Jeremias diz: quando eu lembro de tudo isso, só me bate angústia, só me bate pesar, só lembro de sofrimento. E talvez você olhe para trás, lembre do seu ano, ou do seu passado, ou daquilo que vem acontecendo na sua vida, e você também repita o mesmo tom. Mas quando eu paro para pensar na vida e algumas coisas que têm acontecido dentro de casa, às vezes bate uma angústia, às vezes bate um pesar, um desânimo. Mas irmão, Jeremias não parou por aí, e esse é o lindo. Jeremias, ele continua no versículo de 21, dizendo assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Jeremias olha para tudo e diz: apesar de estar tudo assim, toda essa confusão, de todo esse problema, eu paro e trago a minha mente e lembro-me daquilo que pode gerar em mim esperança e expectativa. E quais são as coisas que fazem com que Jeremias gere expectativa e fé? Ele prossegue dizendo assim:
22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Primeira coisa, amor. Ele continua dizendo: pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Misericórdia. No 23 ele diz: renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Apesar de tanta coisa colocar Jeremias para baixo, apesar de tanta coisa querer pisar na fé de Jeremias, talvez ele sente na cabeceira da cama e ele comece a trazer coisas à mente dele que gera esperança. E o que é que ele lembra? O amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Sigamos o exemplo de Jeremias, que em meio a tanta dificuldade, talvez a tanto problema e talvez tanta palavra que tire o seu estímulo, que você lembre do amor, da misericórdia e da fidelidade do Deus que você serve. Lembre-se disso. E é exatamente por isso que no capítulo 5, verso 21, ele diz isso: restaura-nos para ti, Senhor. O que ele está dizendo é: nos leva de volta para ti. Renova os nossos dias como de antigamente. Que essa seja a oração dessa noite da tua vida. Senhor, renova, restaura-me, de modo semelhante àqueles dias lá de antigamente, aqueles primeiros momentos. E aí, num linguajar diferente, a gente ouve Apocalipse capítulo 3 lá, capítulo 2, a igreja de Éfeso, Deus dizendo: voltem ao primeiro amor, pratique as obras de antes, pratique as primeiras obras. Precisamos sentar, parar e lembrar o que é que eu fazia diferente antes que eu deixei de fazer hoje. Irmão, não vai ser muito difícil vir uma série de coisas à nossa mente. Sabe, antigamente então eu chegava em casa, como era bom. A primeira coisa que eu fazia, Vanessa, eu chegava, abria a porta de casa e subia direto para o meu quarto. Lembro como hoje isso. Colocava a Bíblia na cabeceira da minha cama e ajoelhava no chão do meu quarto. E continuava o culto que eu havia dado início lá na igreja. Porque toda vez que o culto terminava, eu dizia: já? E eu ia para casa e eu começava a orar. Orar o quê? Não sei, meu irmão. Quando tu vai para casa com o teu amigo, tu escolhe o que vai conversar? Não escolhe. Simplesmente os assuntos vêm e você vai para casa caminhando, conversando. A gente não precisa escolher tempo. A gente se ajoelha e conversa. E não tem tempo para conversa. A gente só conversa. Mas chegou um tempo que Thomas chega, a primeira coisa que ele faz é botar a Bíblia em cima da mesa e pegar o controle da televisão. Tirar o sapato, sentar no sofá e colocar no jogo para terminar de assistir. Como as coisas mudaram. O que foi que mudou na tua vida? O que é que você fazia antes que não faz mais hoje? Que gerava um ar de espiritualidade, que gerava intimidade tua com Deus totalmente diferente daquela que você tem hoje. O que é que você fazia diferente? Volte a fazer. Volte a praticar. Lembre, faça uma lista. Volte para casa e diz: Senhor, me dá coragem, me capacita, me estimula, me ajuda a fazer aquilo que eu fazia no começo da minha fé. Porque Deus não mudou, quem mudou foi a gente. A gente às vezes fica tentando entender o que foi que aconteceu, não aconteceu nada, irmão. A gente mudou. Deus permanece o mesmo, a palavra diz que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre permanecerá sendo o mesmo.
você. Precisamos mudar novamente, mas agora para melhor. Aleluia. Precisamos voltar a fazer o que fazíamos. Precisamos dedicar novamente o que antes dedicávamos. Você era radical naquela época, volte a ser radical. E deixe quem quiser falar que você faz demais, dá tempo demais, gasta recursos demais. Quem quiser falar, que fale. Um cristão nunca foi alguém natural para esse mundo. Nunca foi e nunca será. Seja, irmão, volte. Eu queria destacar aqui rapidamente algumas coisas, dentre tantas, que eu e você precisamos renovar nas nossas vidas. E uma primeira coisa que eu digo é: renove a sua expectativa. Sabe, a gente olha para a vida da gente, parece que a gente não crê mais que a gente pode ser um crente melhor, que a gente pode ser um discípulo melhor, um líder melhor. Irmão, o Deus que você serve é um Deus do impossível, é um Deus que está aberto a nos ajudar, é um Deus desejoso em nos transformar na imagem do seu Filho. Quem mais deseja fazer você um filho melhor e diferente é Ele, não é você. Glória a Deus. E porque a gente já não tem mais aquela expectativa de ser um filho, um discípulo de Cristo melhor, renove a sua expectativa e a sua fé. Segundo ponto, eu poderia colocar junto: renove a expectativa de que a sua igreja pode mudar. Tem muita gente mudando de igreja, pulando de galho em galho. Tudo bem que existem motivos que devem sim nos levar a sair de determinadas igrejas, motivos bíblicos, princípios de Deus, mas tem muita gente brincando de mudar de igreja. Em alguns, irmãos, é pelo simples fato de não ter mais a expectativa de que a sua igreja pode mudar, de que a sua igreja pode ser algo ou uma igreja diferente. Mas o líder, mas o pastor, irmão, não é o líder ou o pastor o dono da igreja. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende de ninguém para essa igreja mudar, depende dele querer. Se ele quiser, pastor, líder, irmão, dirigente, o que for, não impede ele agir e operar a mudança. Se Thomas tentar impedir, ou Deus põe para longe, ou Deus guarda. A obra é dele, é bem mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso, renove a sua expectativa de que as coisas podem mudar. Irmão, renove a expectativa de que o culto vai ser diferente. Muitas vezes a gente chega aqui e vai ser mais um culto, né? Vai ter a dirigente, ela vai dar o versículo, ela vai orar, depois o louvor vem, depois vem a comissão, varão, dízimo e oferta, o pregador vai pregar, o pastor da missa apostólica, eu vou para casa, glória a Deus, ponto. E parece que a gente já não entra mais com a expectativa de que eu vou cultuar a Deus, e porque eu vou adorar o Rei dos Reis, aquele que tudo pode. O culto pode ser diferente. Pode haver algo novo que a ninguém nunca viu acontecer no meio do seu povo. Precisamos entrar nesse recinto com essa expectativa de que Deus pode operar algo novo no meio do seu povo. Segunda coisa, irmão, me perdoe por não ler os versos, mas se você quiser eu vou citando. Ezequiel capítulo 33, verso 31 ao 32, não precisa abrir, mas Deus repreende o povo falando com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, esse povo te ouve, mas eles não obedecem a tua palavra. Eles chegam próximo de você como quem escuta um cantor cantar boas músicas, mas eles não obedecem a tua palavra. Irmãos,
precisamos renovar a nossa obediência à palavra. Eu dizia isso no culto no ar. A mensagem não é para ser elogiada. A mensagem ela não é para ser simplesmente avaliada. Não é para eu entender ou perceber a performance do pregador. A mensagem ela é para eu ouvir, guardar, meditar e praticar. Por isso que a gente não pode mais sentar nessa cadeira e simplesmente ouvir. Precisamos renovar a nossa obediência à palavra. Precisamos novamente sair dessa igreja, no término do culto, com a palavra guardada no coração, dizendo: Senhor, a partir dessa segunda-feira, me ajuda a viver isso que foi ministrado. Me ajuda de fato a obedecer aquilo que o Senhor ordenou no culto mediante a tua palavra. Terceira coisa, irmão, extremamente importante, precisamos renovar a nossa vida devocional. Se existe algo que tem acabado com a nossa vida, que tem feito cristãos se tornarem doentes, é porque a vida devocional tem sido negligenciada. Precisamos renovar a nossa vida de oração. Muita gente está vivendo no quanto dá. Como assim, Thomas? Eu oro quando dá. Se der para orar de manhã, eu oro de manhã. Se der para orar de noite, eu oro à noite. Se der para orar de tarde, eu oro à noite. Quando não dá, infelizmente eu não oro. Irmãos, a oração deve ser a coisa primordial na minha e na tua vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque o resultado da igreja ser o que ela é somente resultado de uma vida de oração. Quando a igreja orar mais, ela será totalmente diferente. E muito diferente. Renove a sua vida de oração. Reserve um tempo, um momento na sua vida, durante o dia, para você estar a sós com Deus. O próprio Jesus valorizou a oração particular. E tem muito irmão hoje que só participa da oração comunitária. Só ora enquanto está aqui no culto. Irmãos, isso não pode acontecer. Imagina só se eu só falasse com a minha avó, com a minha noiva, enquanto eu estivesse dentro da igreja. Alguma coisa estava ali errada, estaria errada. O Senhor Jesus está nos convidando para ter particulares com Ele, momentos só a sós com Ele. Precisamos renovar a nossa vida devocional, precisamos renovar a nossa vida de oração. Segunda coisa, precisamos renovar a nossa meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que voltar a ser aberta diante dos nossos olhos e do nosso coração durante a semana. Infelizmente, alguns até no domingo, no dia da escola bíblica dominical, esquecem de trazer a palavra de Deus. Eu não entendo como isso pode acontecer. Precisamos novamente renovar a nossa dedicação à palavra de Deus. Terceira coisa que faz parte da vida devocional, precisamos renovar a nossa prática do jejum. Eita, essa foi forte. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não para no dia por nada? Não é porque vai pregar, não é porque vai dirigir, não é por nada, é dizer: Senhor, alimenta a minha fome, mas não é a minha fome física. Alimenta a minha fome no dia de hoje espiritual. Deus, nessa manhã, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu vou te procurar onde for, eu vou ler a tua palavra. Enquanto eu estiver organizando a casa, eu vou colocar uma rádio, eu vou escutar um louvor, eu vou ouvir uma mensagem, mas nessa manhã, alimenta a minha alma. Precisamos, irmãos. É interessante como algumas coisas da gente aparecem que risca e esquece. Mas a glutonaria
isso aí é só com jejum e oração. Precisamos renovar isso na nossa vida. Uma quarta coisa, irmão. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Sabe que nós precisamos renovar? O nosso amor pela obra de Deus. Lembra dos primeiros momentos da nossa caminhada? Como a gente ia para o evangelismo empolgado, como a gente ia para uma consagração empolgada, como a gente ia cheio de estímulo, como a gente dormia pensando no outro dia, no momento em que fosse ter a consagração de manhã. A gente pensava na escola bíblica como seria. Irmão, nos falta novamente zelo, fervor e amor pela obra de Deus. Algumas pessoas compartilharam comigo, e elas sabem quem são, que esse ano Deus está lhe cobrando servir mais a Deus. Vamos servir mais o Senhor. Vamos se envolver mais com a obra dele. Vamos mais se dedicar às tarefas do Senhor. E isso eu digo, irmão, seja na igreja, seja fora da igreja. Servir a Deus não se limita somente aqui. Você pode servir a Deus em casa, no trabalho, em qualquer outro local. Renove o seu amor pela obra de Deus. Não sirva por obrigação. Não sirva simplesmente porque tem que servir, porque talvez os irmãos vão. Não, irmão. Renove o seu zelo. Diga: Senhor, aviva o meu coração. Coloca amor no meu coração pela tua obra mais uma vez, para que eu faça as coisas para ti apaixonado, para que eu faça as coisas para ti amando aquilo que eu estou fazendo. Que Deus restaure o dom que você tem, irmão. Que Deus reavive o dom que Ele tem, o chamado que Ele tem na tua vida. Talvez você passou o ano de 2016 todinho deixando o teu dom e o teu chamado de lado, ou investindo muito pouco nele. Dom é presente, dom é dádiva. Não coloque de lado aquilo que Deus lhe presenteou. Não deixe no esquecimento a dádiva que Deus compartilhou com você. Renove o seu amor pela obra. Renove o dom que Deus tem na sua vida. Renove o seu zelo e a sua perseguição pelo chamado que o Senhor prometeu ou comunicou ao teu coração. Renove. E uma última coisa, que eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir cumprir todas as outras. Não precisa abrir, mas Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Renove o seu desejo, o seu amor, o seu pensamento e a sua busca pelas coisas do céu. É interessante, e aqui eu encerro a mensagem, quando a gente diz a uma criança: olha, ou alguém, a gente diz: olha, a gente vai viajar, vai ser que horas? 9 horas a gente sai. E aquela pessoa se apronta toda, se organiza, dá 9 horas você está fazendo alguma outra coisa, e a pessoa diz: não vai sair, não vai embora agora não.
Não vai sair agora não. Você já a gente sai. E se passam 15, 20 minutos e aquela pessoa novamente insiste. A gente não vai sair agora não, olha a hora. E você diz, não, daqui a 20 minutos a gente sai rapidinho. Já vai, fulano tá vindo, ou já a gente vai. E aquela pessoa faz o seguinte, ela tira o sapato, ela tira a roupa, ela bota a bolsa de lado, se não vai agora, ela liga a televisão e senta. Não é assim que muitas vezes acontece? É assim que tem acontecido comigo e com você. A gente, quando se converteu, quando aceitou Jesus, a gente colocou a mochila do lado do peregrino, daquele que não tem nada nessa terra, mas pertence a outra praia. A gente se preparou todo para a viagem. Eu digo isso particularmente, porque dentre tantos motivos que me fez deixar a faculdade para ir ao seminário, foi num determinado dia, enquanto eu estava na igreja, o Senhor me chamando, e simplesmente eu dizia, não, mas dá tempo de eu terminar, daqui a um ano e meio no máximo, eu concluo a minha faculdade. E o Senhor perguntou, e se Jesus voltar antes? E se Cristo voltar antes? Será que vai dar tempo de você se preparar um pouco mais para servir a obra? E eu e você se organizamos, colocamos a mochila, mas parece que quando o tempo passa a gente vai deixando o sapato de lado, coloca a bolsa no canto da cama e se interne com as coisas dentro de casa, quando na realidade devemos estar preparados para partir de viagem. Renove a sua expectativa e o seu amor pelo céu, porque a qualquer momento a gente pode partir de viagem. Renove. É a palavra que eu queria ministrar ao teu coração nessa noite, nesse início de ano. Renove. Renove tudo aquilo que ficou velho. Restaure tudo aquilo que foi desconstruído. Reavive tudo aquilo que perdeu a vida. Renove. Renove. E eu concluo essa mensagem com um verso que talvez não, mas com toda certeza o Senhor vai encorajar e apacentar o teu coração, porque talvez você esteja cansado. E eu queria concluir com Isaías, não precisa abrir, 40, verso 28 ao 31, que diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens, eles se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Faça tão somente a sua parte e espere no Senhor, porque aquele que não se cansa lhe dará força tal que você nunca mais sentirá o cansaço espiritual ou a fadiga espiritual, e até o término da sua caminhada você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: eu completei a minha corrida, mas eu consegui guardar a minha fé. Irmãos, eu nem ia compartilhar, mas tem muita gente nesse momento procurando onde está a fé, porque se cansou, desistiu e se perdeu, e olha para um lado e olha para o outro e já não encontra mais a fé. Querido, toma uma atitude, renove, e o Senhor lhe dará força para ir até o final, completar a caminhada, a corrida, e poder dizer com toda alegria: eu consegui guardar a fé, Senhor. Que o Senhor Jesus, Ele nos renove, nos avive e nos abençoe. Amém?